Agora na Rádio Brasil, entrevista. E a partir de agora, para você, amigo ouvinte que está ligadinho aqui na Rádio Brasil, nós vamos falar aqui de um assunto muito sério. Atenção, então, a tantas mulheres que estão acompanhando, mas os homens também, para entender um pouquinho mais sobre a nossa situação. E isso é muito importante. A gente vai falar agora sobre endometriose aqui no programa, para você que está ao vivo aí pelo AM 1270, também pelo nosso site brasilcampinas.com.br e também pela nossa página do Facebook Rádio Brasil Campinas. Eu vou conversar com o Dr. Tomil Arazawa, ele que é formado em medicina pela USP, especializado em ginecologia, obstetrícia e em cirurgias, e também membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Dr. Tomil, bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Primeiramente, obrigada por ter aceito o convite, viu, doutor? Puxa, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento aí sobre essa doença que é tão séria e tão pouco conhecida ainda na população. Com certeza. Doutor, quando a gente pensa em endometriose, para a gente explicar aqui de uma maneira bem tranquila para tantos ouvintes que estão nos acompanhando, o que vem a ser a endometriose? É uma doença muitas vezes assintomática também ou não? A endometriose, Camila, é uma doença extremamente prevalente na população feminina, ou seja, nas mulheres. Tá? Estima-se que mais ou menos 10 a 15% de todas as mulheres têm endometriose, mesmo que elas não saibam. Tá? Não costuma ser uma doença silenciosa, muito pelo contrário. O principal sintoma que a endometriose causa nessas mulheres costuma ser dores. Dores pélvicas que geralmente começam lá nas primeiras menstruações, com muitas cólicas menstruais, muitas vezes cólicas debilitantes, e que geralmente vão piorando progressivamente ao longo dos anos de vida dessa mulher. Tá? Então, para a maioria das pacientes, a endometriose acaba não sendo silenciosa. O que acaba acontecendo é que muitas vezes esse diagnóstico da endometriose não acaba não sendo feito, né? Porque essas cólicas acabam sendo assumidas como cólicas normais. E o que é a endometriose? A endometriose é um tecido muito parecido com o endométrio, que é a camada interna do útero, mas que aparece e cresce fora do útero. Então, a cada menstruação que a paciente tem, esse tecido também inflama junto com a menstruação, podendo causar todos esses sintomas, inclusive não só dor, mas também, hoje, a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Certo. E, doutora, a partir do momento, como você muito bem alertou, esse diagnóstico é feito precocemente, porque tem muitas meninas que sofrem com cólicas. Eu tenho amigas que depois foram diagnosticadas, mas assim, elas deitavam no chão de tanta dor que tinham e falavam, é normal, eu tenho mesmo. Não é normal. Então, depois que isso é diagnosticado, quais são os possíveis tratamentos? Vamos lá. Então, de fato, sim, muitas pacientes têm uma repercussão bastante relevante em relação à sua qualidade de vida, não só em relação a cólicas, né, Camila? Dores na relação sexual, de profundidade, principalmente, e por isso que não afeta só a saúde da mulher, mas do casal, inclusive. Então, para os homens, é muito importante identificar se sua parceira tem esse tipo de dor, né, que pode ser um quadro suspeito. Tá? Então, a partir do momento que é feita a suspeita diagnóstica, e a suspeita é feita sempre com base nos sintomas, a gente vai para um diagnóstico aí com um exame de imagem. E aí que está também uma outra dificuldade para os pacientes, porque não é qualquer exame de imagem, a gente precisa de um exame de imagem especializado. E aí sim a gente vai confirmar essa suspeita. Tá? A partir de então, os tratamentos baseiam-se em mudança do estilo de vida dessas mulheres, então adequação da alimentação, cuidar da parte do sono, atividade esportiva regular, gerenciamento de estresse, tá? Além de, eventualmente, algum tratamento medicamentoso que pode ser um tratamento hormonal. Importante ressaltar que os tratamentos hormonais não tratam a endometriose, mas vão sim tentar ajudar os sintomas da doença. E em algumas pacientes a gente vai considerar a cirurgia para remoção dessas lesões. Tá. E doutor, em alguns casos, por exemplo, foi feito o diagnóstico, o tratamento e precisa, como você falou, em alguns casos, dessa questão cirúrgica, né, da intervenção da cirurgia. E pode acontecer, por exemplo, de operar uma vez, daqui 10 anos a mulher ter que operar uma vez que você tenha essa endometriose, é para o resto da vida? Tem cura? Como que funciona?
Então, infelizmente, a maioria das pacientes que têm endometriose e precisam fazer cirurgia são submetidos ainda a uma cirurgia que, no passado, acreditava-se que era a melhor cirurgia, que era a cauterização dessas lesões. O que é isso? É queimar essas lesões, geralmente na cirurgia por via laparoscópica. Hoje a gente sabe que a melhor técnica para a endometriose é a remoção completa dessas lesões, em toda a sua extensão e profundidade. As pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, que a gente chama de excisão, geralmente tem um risco muito menor de recidiva dessas lesões e recidiva dos sintomas. Tá? Então, quando precisa fazer a cirurgia, o ideal é que a paciente encontre uma equipe cirúrgica que esteja habilitada e tenha experiência em fazer esse tipo de cirurgia. Tá? Então, infelizmente, a maioria dos pacientes, por não fazer essa cirurgia de excisão, acabam tendo recidiva dos sintomas, mas principalmente por persistência de lesões que não foram completamente removidas. Uma vez removidas, tá, existe uma porcentagem pequena dos pacientes que tem sim um risco de recidiva, mas essa taxa de recidiva costuma ser bem menor. Tá. Doutora Maria Aparecida pergunta assim, doutor, quem tem endometriose tem que evitar, por exemplo, de carregar peso, forçar algumas atividades? Por exemplo, às vezes a mulher está indo na academia e pratica atividade física, até exercícios mais fortes, e não sabe. Então, a partir do momento que isso é diagnosticado, tem que mudar também esse hábito de algumas práticas, carregar peso, enfim, ou não? Nem sempre, Camila. Algumas pacientes com endometriose acabam tendo uma repercussão da mecânica da pelve, né? E a musculatura pélvica acaba reagindo, levando a contraturas musculares e muitas vezes dor da musculatura pélvica. Essas pacientes, enquanto não têm o tratamento adequado da endometriose, recomenda-se que evitem sim essas atividades de muito impacto. Tá? Mas, se a paciente tem endometriose e não tem esse tipo de repercussão para a sua saúde, a atividade física tende a ter um benefício, né, inclusive no controle da dor e da inflamação. Tá? Lógico, é sempre bom fazer essa atividade orientada por um profissional do esporte, justamente para evitar eventuais lesões. Sim. Olha, a Carolina pergunta aqui no WhatsApp o seguinte, doutor, eu fui diagnosticada com endometriose. Ela disse o seguinte, que tudo começou porque ela tem um cisto hemorrágico. Bom, então foi dito para ela fez vários exames, inclusive uma ressonância magnética, ela coloca aqui para gente, fez tudo certinho. O médico falou, olha, pode ser que seja uma endometriose e entrou com um hormônio, ela até fala o nome aqui do remédio, chama Caliste, doutor. E ela disse que por 6 meses o médico disse que ele vai fazer esse tratamento para ver se esse cisto diminui. Porque ela disse assim, doutor, eu não tenho cólica, eu não tenho nenhum outro sintoma. Então, pode ser que esse cisto diminua ou não seja endometriose? Essa é a pergunta dela. Vamos lá. Então, assim, o cisto hemorrágico é um cisto dito funcional, ou seja, ele vem do funcionamento normal dos ovários nas pacientes que não tomam anticoncepcional de modo geral. Tá? Esses cistos, eles regridem espontaneamente depois de um tempo, geralmente depois de 1 ou 2 meses, tá? Independente do uso ou não do anticoncepcional. O endometrioma ovariano é um cisto que é o cisto de endometriose, pode ser confundido com o cisto hemorrágico em alguns exames de imagem, especialmente na ressonância magnética. Tá? Então, qual que é a diferença entre o cisto hemorrágico, que eu falei que é funcional, e o endometrioma, que não é um cisto funcional? O endometrioma não deve desaparecer espontaneamente. Tá? Então, depois de um tempo, ela repetiu um exame de imagem e o cisto continuar lá do mesmo jeito, independente do bloqueio com hormônio, mais provável que seja um endometrioma. Se esse cisto regrediu, provavelmente era um cisto funcional, e se ela não tem muita cólica, às vezes deve ser um cisto funcional mesmo, um cisto hemorrágico que deve sumir espontaneamente. Tá. Doutor, como você trabalha muito tempo orientando a tantas mulheres, que dica dar? Porque às vezes, quando a mulher recebe esse diagnóstico, passa um monte de coisa na cabeça, né? Ai, doutor, agora eu não vou poder engravidar. Às vezes bate um desespero, as mulheres acabam ficando mais nervosas, estressadas, enfim. Então, que orientação que a gente pode dar aí para tantas mulheres que estão nos ouvindo neste momento, para que não entrem em desespero e sim encontrem o profissional adequado e que tenha confiança e consiga também expor tudo o que está sentindo para ter essa troca, né? Exatamente. Bom, gente, então, primeiro, endometriose não é sinônimo de infertilidade, tá? Apesar de ser a principal causa hoje
a infertilidade feminina, né, ou seja, impacta cerca de 40% das mulheres na sua fertilidade, a maioria, ainda assim, com tratamentos, vai conseguir engravidar. Tá? Então, não precisa realmente se desesperar. Existem tratamentos, e tratamentos muito bons atualmente. O tratamento da endometriose evoluiu muito nas 2 últimas décadas aí desse tempo agora. Tá? Então, realmente existe tratamento. Prestem atenção nos seus sintomas, no que o seu corpo está falando em relação às suas dores. Sentir dor não é normal em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. E se você está sentindo dores, por mais que exames que você tenha feito até agora não tenham mostrado nada, ou mesmo que você tenha ouvido falar de algumas pessoas, ou mesmo profissionais da saúde, que essas dores são normais, continue procurando, tá? Ouçam realmente o corpo, o que o corpo de vocês está falando para vocês, e busquem apoio, e busquem também os profissionais especializados, porque são esses detalhes dos sintomas, principalmente, a atenção na consulta médica e no exame físico ginecológico, que vão mostrar para a gente se realmente você tem endometriose. E a partir de então, né, a gente pensar nos planos terapêuticos para você melhorar tanto as dores quanto a fertilidade. E a endometriose afeta muito mais do que só o físico, afeta o emocional da paciente, o emocional da família, né, e isso traz outras repercussões muito maiores do que simplesmente das dores e da fertilidade. Tá? Então, gente, prestem atenção e escutem e respeitem o que o seu corpo está lhe falando. Com certeza. Doutor, é uma doença genética, hereditária, por exemplo, a mãe teve, a filha pode vir a ter ou não? Isso é muito individualizado mesmo. Existe sim, Camila, um fator hereditário bastante significativo. Tá? Quando existe um quadro suspeito ou, na verdade, definido, já confirmado, de endometriose em uma parente de primeiro grau, isso pode ser principalmente mãe ou irmãs, a chance de ter endometriose aumenta para 7 vezes maior do que a população geral. Tá? Então, existe sim um fator genético, não é um gene específico, existem mais de 200 genes já mapeados e suspeitos para ter relação com endometriose. Tá? E a maioria das pacientes devem nascer com essa doença. Tá? Uma coisa que não é tão falada e não é tão divulgada assim na internet, né? Mas muitas das mulheres já devem nascer com essas lesões e só lá na puberdade, a partir das primeiras menstruações, essas lesões começam a repercutir em sintomas das pacientes. Tá? E por isso que a maioria, cerca de 70% das mulheres com endometriose, se recordam de ter muitas cólicas desde as primeiras menstruações. Então, a principal origem aí, suspeita da origem da endometriose, atualmente é a origem embriológica, ou seja, isso já pode ser formado desde a barriga, quando a paciente estava na barriga da sua própria mãe. Tá? E aí, com o passar do tempo, por outras influências, essa doença pode sim progredir, evoluir e se disseminar em algumas regiões da pelve. Tá. Doutor, em algum momento a mulher pode se sentir mais frágil, né? A gente sabe que muitas sofrem também com essa questão de TPM, e isso mexe muito com o ciclo menstrual. Tem até aqui uma ouvinte perguntando, ela disse assim: doutor, eu tenho episódios de cólicas, tem mês que eu não sinto nada, tem mês que eu tenho muita cólica. Eu já tenho que ficar atenta ou isso pode acontecer de acordo com cada mês, a ovulação, enfim? Bom, vamos lá. Então, a cólica, assim como qualquer dor, ela vai ser influenciada por inúmeros fatores, não só por doenças, eventualmente, como a endometriose, mas também como que foi a alimentação dela durante aquele mês, como que foi o funcionamento dos hormônios daquele mês, se ela está ovulando ou não regularmente, vai ser influenciado pelo nível de estresse que ela passou naquele momento, porque o estresse leva a alterações inflamatórias no corpo, e mais inflamação leva a piora da dor. Então, várias coisas vão influenciar sintomas de dor. E por isso, quando a gente fala de tratar a paciente com endometriose, ou suspeita da paciente com endometriose que tem dor também, a gente tem que atuar primariamente no estilo de vida dessa paciente. Tá? Então, o estilo de vida acaba sendo, sim, um tratamento para essas pacientes. Agora, se essas cólicas, mesmo que esporádicas, são intensas, são limitantes, né, de alguma forma, ou estão piorando progressivamente com o passar dos meses e anos, convém, sim, investigar. Por quê? Porque não obrigatoriamente uma paciente com endometriose tem muitas dores. Tá? Tem paciente que tem quadro de endometriose bastante avançada e não sente nenhuma dor. E só vai descobrir frente a uma dificuldade de gravidez, por exemplo. Tá? Para você ver o quanto que a percepção de dor é muito pessoal, é muito individual. Né? Então, nem sempre a endometriose causa dor. Sim.
Engorda, a doença engorda. Em algumas mulheres, por exemplo, essa região abdominal a mulher pode notar um inchaço ou não tem nada a ver, doutor? Pode sim, Camila. Isso até tem um nome que o pessoal dá para esse tipo de extensão do abdômen, né, em inglês chamado endobelly, em português é a barriga de endometriose, né, que nada mais é que uma distensão dos intestinos, tá? E geralmente isso não é diretamente pela endometriose, mas muitas e muitas mulheres com endometriose acabam tendo repercussões intestinais também, tá? Então muitas começam a ter intolerâncias à lactose, a glúten, alguns alimentos, né? O intestino começa a ficar progressivamente mais sensível e com isso ele começa a ter distensão de gases, especialmente naqueles períodos pré-menstruais ou menstrual propriamente dito. E acaba distendendo, né, o abdômen dessa paciente, como ela estivesse grávida, assim, né? Mas obviamente isso é por conta do intestino, tá? E o ganho de peso às vezes vem pela inflamação, sim, tá? Então essas alterações inflamatórias podem levar à retenção de líquido no corpo dessa paciente, ou mesmo pelo uso crônico aí de hormônios que também podem influenciar nisso. Olha, muita gente agradecendo as orientações, falando, nossa, doutor, realmente é muita coisa, que talvez foi o que você disse, né? Não é um assunto tão divulgado, então esse é um dos objetivos mesmo do programa, a gente trazer esse assunto para mais perto de tantas pessoas que nos acompanham. E falando desse assunto, né, vai acontecer aí, dias 13 e 14 de março, um evento, né, doutor, esse ano online, e aí gostaria de divulgar também aqui na rádio para os nossos ouvintes participarem. Como é que vai funcionar? Exatamente, pessoal. Então, assim, no dia 13 e 14 de março, a gente vai fazer um evento chamado EndoTalks, que é conversa sobre endometriose. Vão ser 2 dias, então, com vários especialistas, tanto médicos, radiologistas, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, todo um grupo multidisciplinar que cuida de pacientes com endometriose. É um evento online, é gratuito para quem quiser se inscrever. Tá? É só acessar o site endotalks.com.br. Endotalks se escreve ENDOTALKS.com.br, tá? Que lá você vai ter orientação. Tá? E vai ser um evento tanto de cunho social para informação e conscientização da população, mas também um evento beneficente. A gente vai arrecadar doações para ajudar uma ONG chamada Amo Acalentar, que é uma ONG que apoia pacientes portadoras de endometriose dortófica crônica. Então, pessoal, eu realmente peço para ajudar a divulgar. Por quê? Porque informação e educação das pacientes, da população, é a base para gerar mudanças, né? De melhorar o diagnóstico de tantas pacientes, melhorar o tratamento dos pacientes, para incentivar novos tratamentos também. E a gente começa agora com essa parte de conscientização da população. São poucas doenças que são tão prevalentes na população e tão pouco conhecidas, tão pouco estudadas e com tão pouco recurso, assim, para o tratamento. Então, a gente quer realmente gerar um movimento aí de mudança para toda a população. Eu quero muito, doutor, agradecer mais uma vez você ter aceito o convite em participar aqui do programa e com certeza será nosso convidado aí outras vezes. Já surgiram vários temas aí durante o nosso bate-papo. Muito obrigada. E como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu que agradeço, Camila, e toda a audiência que está escutando aí. Estou principalmente no Instagram, @Dr. Tomil, Tomil é TOMYO, Facebook também, tá? Mas principalmente no Instagram. Tá? E o perfil do EndoTalks é EndoTalks Oficial. Tá? Então, lá a gente divulga diariamente várias informações sobre endometriose, sobre dor pélvica, sobre fertilidade, justamente para ajudar nesse processo de conscientização e informação da população. Com certeza. Obrigada, doutor Tomil, mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho, a toda a sua equipe e até uma outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço e estou à disposição.